já sofreram ou sofrem como eu. Respire, meus irmãos. Aceite este momento como uma grande bênção em suas vidas. Diga, em pensamento, junto à equipe espiritual, o quanto está grato em estar aqui. O que veio buscar. O que pretende levar. O que fará com o que acontecer aqui hoje. Sim, o seu coração é ouvido pela espiritualidade. Eles sabem o quanto sofrem. Eles sabem o quanto precisa de amparo e proteção. E estamos aqui neste momento para selar o compromisso de que o amparo e a proteção existem. Basta que nós aceitemos neste momento aquilo que viemos buscar. Diga sim para o seu socorro. Diga sim para a oportunidade de fazer diferente a partir de hoje, tornando a sua dor um aprendizado e a sua fé em algo prático e real através dos seus pensamentos, das suas palavras e das suas atitudes. Isso, aceite exatamente esse socorro que está chegando neste momento. Há pessoas sorrindo, há pessoas plenamente recebendo aquilo que veio buscar de uma maneira tão singela e pura. Aceite. Aceite, meus irmãos. E num único coro, que possamos finalizar esta prece vibracional com a mensagem que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação. Livra-nos de todos os males. Que assim seja. Agradeço a cada um de vocês por essa vibração, pela casa que nos acolhe, pelo nosso templo, que é a nossa vida física e espiritual. E eu sou Kézia Adria. Sou muito grata pela oportunidade de estar aqui nesta manhã com cada um de vocês, neste momento tão especial, e que muitos de nós jamais esquecerá, porque passará a fazer parte da nossa história. Fazer parte da minha história. Eu sou de Americana, sou espírita, amo fazer palestras com tema espírita, porque eu costumo dizer que eu sou a mais beneficiada, porque ao estudar sobre determinados temas, eu aprendo tanto, eu visto tantas carapuças, e eu passo uma linha de peroba e venho falar em público. E para mim, é uma grata satisfação poder assumir isso para vocês, porque muitos nem me conhecem, e eu estou aqui despojada de qualquer vaidade para dizer que estamos juntos. Eu também tenho perdas, eu também venho com dores, mas eu tenho uma confiança plena de que juntos aqui sairemos fortalecidos, porque nós viemos exatamente buscar isso, não é? Viemos buscar força, sim ou sim? Excelente. Então, meus amigos,
Para iniciar a palestra de hoje, eu gostaria de dizer uma única coisa, antes de entrar no tema. Eu não vim aqui com a pretensão de ensinar nada para ninguém. Eu vim aqui compartilhar um pouco de conhecimento que eu tenho adquirido dentro da doutrina, e que, se alguma coisa fizer sentido para vocês, eu já vou sair daqui vitoriosa. Então, gratidão a todos por estarem aqui e pela disposição em me ouvir durante esses momentos em que estaremos juntos. O tema que eu escolhi para hoje é bem-aventurados. Alguém já ouviu alguma frase que começa com bem-aventurados? Levanta a mão. Bem-aventurados. Aparece aonde esse tipo de citação? Isso, na Bíblia, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, né? É uma citação, principalmente, que a gente lembra de Jesus, não é? Jesus falou muito sobre os bem-aventurados. Mas, como é um tipo de instrução que veio da espiritualidade, então, no Antigo Testamento, antes mesmo de Jesus estar na Terra, já se falava da bem-aventurança. Os estudos mostram que pelo menos 7 vezes o Antigo Testamento falou dos bem-aventurados. Mas é de Jesus que a gente lembra. Jesus trouxe, numa das passagens dele, um pouquinho antes do seu Calvário, quando ele foi para um monte em Cafarnaum, ele esteve lá junto com seus discípulos e alguns seguidores e fez um sermão. O sermão da bem-aventurança, que é o sermão da montanha. Lá ele falou sobre as nossas mazelas, mas nos trouxe um convite. Confiem. Confiem no meu Pai. Confiem no socorro e no auxílio, porque todos nós estamos amparados por uma força maior. E a mensagem de Jesus, então, sobre a bem-aventurança, é para que nós possamos compreender que bem-aventurados são os bem-encaminhados. Bem-encaminhados são os felizes porque têm o suporte e o amparo necessário. Então, quando a gente fala da bem-aventurança, eu posso citar alguns exemplos mencionados no Novo Testamento. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Somos pobres de espíritos? Ainda hoje somos. A pobreza espiritual vem da nossa condição muito arraigada nas questões materiais. A nossa pobreza espiritual vem de nós queremos muitas vezes as coisas do nosso jeito, na nossa hora, tintim por tintim. E com isso, nós nos desconectamos da situação em que, muitas vezes, nos traz um aprendizado profundo e que viola o nosso desejo de ser daquele jeito. Mas somos bem-aventurados, somos bem encaminhados, porque olha o que acontece aqui nesta manhã. Somos amparados por uma força que os nossos olhos não veem. Alguém consegue tocar no que está acontecendo energeticamente aqui? Mas nós estamos acolhidos. Alguém sente no seu coração essa proteção e esse amparo? Quem sente neste momento, levanta a sua mão. Fantástico. Boa parte desse recinto já está se sentindo trabalhado e apoiado com uma bênção maravilhosa. Então, sintam-se bem-aventurados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Choramos, não é? E muito. É ou não é? A gente chora por dor, a gente chora por vaidade, a gente chora por orgulho. Nós choramos muitas vezes, até sem saber explicar por quê. Mas esse choro, ele vem porque nós nos sentimos fragilizados. Mas somos bem-aventurados, porque seremos consolados quando aceitarmos o consolo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Vemos no nosso mundo, no nosso planeta, quantas guerras, não é?
Quantos conflitos por ideologias religiosas, políticas, é ou não é? Vemos brigas em família por questões materiais, por questões de vaidade e orgulho. E muitas vezes perdemos a conexão com o Pai em função de que nós queremos que as coisas tragam benefícios que muitas vezes não vão nos favorecer. Porque são benefícios que podem despertar em nós não a comunhão, mas a solidão. Quantas vezes conhecemos pessoas com muito dinheiro, com muitos bens e que não são felizes, não é? Elas herdaram a terra, mas não herdaram a paz e a espiritualidade. Elas se desconectaram da sua essência pura, que é aquilo que levamos quando partimos. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ver a Deus. Como é possível ver a Deus? Como vemos Deus? Como? Vemos Deus, muitas vezes, a partir do nosso próprio silêncio. Vemos Deus na extensão de nós, no outro, respeitando que somos diferentes uns dos outros. Vemos Deus quando não rotulamos bom ou mal. Vemos Deus quando somos caridosos e tolerantes. Vemos Deus quando perdoamos. Porque Deus se personifica nas nossas atitudes. Não na atitude do outro. Não no reconhecimento do outro das benfeitorias que fazemos. E sofremos muito quando não somos reconhecidos diante do bem que praticamos, não é? Quantas vezes nos sentimos tristes e magoados porque não recebemos um símbolo, uma demonstração de gratidão. Mas herdaremos a terra, herdaremos a paz, veremos a Deus no momento em que nós reconhecermos que somos nós a extensão de Deus. Afinal, somos feitos à sua imagem e semelhança. Já leram sobre isso em algum lugar? Se somos feitos à sua imagem e semelhança, quando sentimos a necessidade profunda de ver Deus, que nós possamos olhar para nós e perceber o quanto podemos ser fortes e melhores, porque somos a extensão de uma centelha divina que é criadora de tudo isso, que nos é ofertado nesta vida. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, porque o reino dos céus é para eles. Nós nos sentimos muitas vezes injustiçados, mas devemos confiar no amparo, porque a justiça, muitas vezes, ela vem como experiência para o outro. E nós não somos juízes. Nós não somos aqueles que damos o veredito. Nós somos aqueles que pedimos ao Pai que haja dentro da sua justiça e perfeição, porque nós, diante da nossa limitação, não somos capazes de julgar o que é certo e errado, mas somos capazes o suficiente de avaliar o quanto podemos ser melhores e mais justos. Devemos aceitar a chegada da chamada morte. Muitos de nós viemos aqui por conta dela, não é? A morte. Danada dessa morte que leva embora os nossos entes queridos. A morte que tira de nós o nosso chão. Que tira de nós a confiança e a felicidade. É ou não é? Quem tem medo de morrer aqui, levanta a mão. Temos medo da separação. Temos medo de nos dispor da questão material. Porque nós não sabemos como é do outro lado, né? O fato de não sabermos, a gente, de alguma maneira, se sente fragilizado e agarrado a essa matéria. Mas a morte, meus irmãos, é um estágio, é uma transição, é uma mudança de ciclo. Porque nós somos seres espirituais temporariamente vestidos nesse corpo.
Quando nós partimos para a pátria espiritual, lá é a nossa real vida. Lá é onde a gente tem a clareza de quem somos e de tudo aquilo que nós precisamos melhorar e se fortalecer. Aqui nós não temos a clareza disso, porque esse rudimento que é o nosso corpo, ele é apenas um veículo para as nossas experiências. E nós viemos aqui com um propósito. Vocês têm dúvida disso? Nós viemos aqui com um propósito e muitas vezes nem sabemos qual é. Alguém aqui tem muito claro e praticando na tua vida a sua missão? Fantástico. Você tem muito claro a sua missão, não é? Fala pra gente, qual é a sua missão? Cuidar. Cuidar. A pessoa que decide cuidar, ela está determinada a olhar para o próximo como extensão de si. A pessoa que reconhece a sua missão, cada dia que amanhece, é para ela uma oportunidade. Quando nós não reconhecemos o nosso propósito da vida, porque ela é rápida, a vida terrena é muito rápida, nós perdemos cada dia um dia. E nós lamentamos as dificuldades, nós lamentamos as situações, nós nos desconectamos com o divino, porque a gente não está vinculado ao nosso propósito real. Aqui eu vim. Qual é a minha missão aqui? Então, quando a gente se depara com a morte, a gente tem dificuldade de entender que é apenas uma separação física. Porque no plano espiritual, muitos dos nossos entes queridos que fizeram parte da nossa história nesta vida já estavam programados para vir e ir. Eu tenho certeza que o que traz vocês aqui tem muito a ver com a história que vocês construíram com esses que partiram, não é? Mães, filhos, esposas, maridos. Temos uma história, e é essa história que conta. Não é o fato da morte tê-los separado. Porque no plano espiritual nós nos mantemos conectados, porque existe um propósito nisso. Ninguém veio por acaso para ser aquele que caminhou com a gente. Na arquitetura da vida espiritual, somos agentes de escolhas muito reais. Então, mães, filhos, esposas, maridos, vocês construíram uma história com esse ente que não está mais aqui, que deve ser honrada e respeitada, mas não lamentada pela partida. Faz sentido para vocês o que está sendo dito? O consolo vem de reconhecer que é a história bem vivida que faz com que a gente seja honrado da felicidade que buscamos. Quando lamentamos, estamos olhando para um passado que não volta mais. Quando queremos aquele abraço novamente, nós estamos sendo egoístas de entender que tudo termina aqui, neste toque, neste cheirinho, nesta convivência. Mas somos muito mais do que isso. Nós somos exatamente o que a gente está sentindo neste momento ao pensar neste ente querido, ou em todos aqueles que transitaram por nossa vida e não estão mais aqui. É uma história que te pertence e que jamais será levada de ti, porque ela fazia parte da arquitetura da tua vida. E não lamente, mas se honre dela. Aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Essa é uma frase que eu trouxe para vocês de Saint-Exupéry, o autor, né, do Pequeno Príncipe, em que ele nos faz uma reflexão exatamente daquilo que eu acabei de dizer. As pessoas que partiram deixaram em nós a sua marca. Deixaram ou não deixaram? É uma marca de orgulho ou não é? É uma marca que fez com que vocês viessem aqui hoje, não é?
E essa busca do consolo e da certeza de que estão bem, ela é honrada. Ela é especial. Porque é aquilo que vai trazer para você materialmente aquilo que você precisa para tocar a vida, não é? Mas, meus irmãos, mais do que uma mensagem, mais do que qualquer experiência vivida aqui hoje, é importante que ao sair por este portão, a gente tenha a consciência e a confiança, e acima de tudo a fé, de que nós continuamos conectados a esses irmãos que partiram. Eles estão conosco, não do jeito que queríamos, não do jeito que nós aprendemos a amar, mas estão, e o encontro com eles será inevitável. Então, o mais importante é manter uma vida digna, próspera, fortalecida, para que ao partir esse reencontro possa ser uma história continuada. Uma história a ser dita: você viu como eu venci? Senti a tua falta, mas por você eu busquei a minha felicidade e vivi plenamente, como cristão, como alguém que merece valorizar essa plenitude que Deus me ofereceu, e que em algum momento eu desisti, mas que também por você eu me fortaleci e continuei a minha trajetória. Precisamos, irmãos, nos permitir a isso, sabia? Eu trouxe aqui a história da cigarra. Eu não sei se vocês conhecem, mas a cigarra é algo assim curioso. Por mais de um ano, ela tem uma vida bem curtinha, vocês sabem, né? Por mais de um ano, a cigarra fica ali no chão. Ela fica no chão se fortalecendo para poder sair do seu casulo, voar e cantar. E a maior parte da tua vida ela está ali sozinha, numa solidão tão profunda. E quando ela consegue voar, pousar sobre uma árvore e cantar com toda a força do seu ser, isso não dura mais do que algumas horas. Porque ela canta tão alto que ela explode. O que a gente tem para aprender com uma cigarra, Kézia? A cigarra nos ensina que, apesar de toda circunstância que aparenta ser adversa, vale a pena. Vale a pena sair desse nosso momento de dor profunda, dessa nossa solidão, que cada um sabe a dor que é, e se permitir viver a vida para que você possa cantar e explodir. O que seria o explodir? Viver. Viver na essência. Porque nós temos a escolha de fazer isso de uma maneira muito feliz, que é a de valorizar quem somos. Olha para si. Temos um corpo, não temos? Braços, pernas, temos uma voz, temos os nossos olhos, temos condições de ser muito mais do que uma cigarra que viveu dentro de um casulo, cantou e explodiu. Nós temos condições de olhar para a vida e falar: ela é plena hoje, então é hoje que eu tenho que aproveitá-la, porque eu não sei amanhã como será. E se amanhã for muito melhor que hoje, nós estaremos em condições de sorrir com o coração, de falar palavras muito mais alegres e suaves e não tão lamentosas. Vamos aprender com a cigarra que nós podemos deixar sair de nós o que temos de mais puro, porque é divino. E ao deixar sair o que é mais pleno e mais puro e divino, nós estaremos exatamente nos posicionando como aqueles que torcem pela nossa felicidade, pela nossa superação, quer de nós. E aqueles que estão no plano espiritual continuam torcendo por nós. Continuam nos amando e dizendo: confie, cresça, evolua, porque estou te esperando. E eu quero te ver bem, não quero te ver triste e desamparado.
Essa frase de Joana de Ângeles, ela é muito significativa, meus irmãos. Ela diz o seguinte: trabalha-te interiormente, vencendo limite e obstáculo, não considerando os terrenos vencidos, porém, fitando as paisagens ainda a percorrer. Joana de Ângeles está nos convidando a olhar para onde? Para frente ou para trás? 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 Agora eu ouvi. Para frente. Porque quem olha para frente está conseguindo enxergar o caminho. Quantos de nós, muitas vezes, está dirigindo a nossa vida olhando para o retrovisor? É ou não é? Nós estamos olhando para o retrovisor e o carro está indo para frente. O que vai acontecer na curva? Pelo amor de Deus, o que vai acontecer na curva? Uma trombada, muito bem. Quantas vezes estamos trombando na vida porque nós não estamos olhando para frente, como sugeriu essa mentora linda. Estamos olhando no retrovisor porque nós queremos viver a vida que não volta mais. Nós queremos estar naquela circunstância que já não é mais segura, porque nós já tocamos o nosso veículo para frente. E a estrada é sempre para frente. Nós somos responsáveis pela nossa condução. Então, se a gente está olhando para trás e bate na primeira árvore, quem é o responsável por isso? O destino? Somos nós. E nós vamos lamentar ou não vamos? E vamos culpar alguém. Mas não vamos nos responsabilizar em primeiro momento. É ou não é? Então, meus irmãos, Joana de Ângeles pediu, olhe para frente. Trabalha-te interiormente, olhe para frente, porque você tem condições. Senão, nossos olhos estaríamos na nuca, talvez. E ninguém aqui tem defeito com o olho na nuca, tem? Não, né? Muitas vezes nós nos deparamos com alegria e tristeza. Ai, Kézia, na verdade é mais tristeza do que alegria, porque essa vida é tão difícil, essa vida é tão cruel, as pessoas são tão ingratas, todos os que eu amava e me amavam já não estão mais aqui, e nananã, e nananã, e nananã. Muitas pessoas têm essa lamentação e torna a vida lamentosa, mas a alegria e tristeza, meus irmãos, é um estado de espírito. E aqueles que têm no seu estado de espírito uma conexão com vibrações mais altas, conseguem transitar com mais facilidade entre a tristeza e a alegria. Chico, certa vez, disse que nós devemos viver sabendo que vai morrer. E que, ao morrer, a gente saiba que viveu bem. Então, o que eu mais desejo a cada um de vocês, e a mim também, é que a gente viva sabendo que vai morrer. Mas, ao mesmo tempo, quando chegar a hora, que pode demorar, a gente saiba que viveu muito bem. Porque é uma questão de consciência e escolha. Divaldo Pereira Franco disse, numa de suas palestras, aqui em Americana, inclusive, ele falou que nós precisamos ser simples de coração e humildes de espírito. Divaldo dizia para sermos simples de coração e humildes de espírito, para que a gente compreenda que não dá para ficar reclamando de tudo, porque não somos vítimas, não. Aqui nesta casa, sentado nesta cadeira, não tem vítima. Nós somos pessoas competentes o suficiente para passar pelo que estamos passando, porque estamos aptos a superar isso com uma força divina muito grande, desde que a gente a reconheça e se conecte a ela. Então, viver alegrias ou tristezas de uma maneira consciente
nos faz buscar recursos para mudar a chave. Todos ficamos tristes. Eu vou contar para vocês, essa semana eu passei uma profunda tristeza. Não foi uma perda de um ente querido, mas foi a perda de um bem material. Eu fiquei arrasada. E eu me permiti estar arrasada. Imagina você deixar o seu carro estacionado, chegar e descobrir que alguém se apossou dele. E você está longe de casa. Então, eu fiquei revoltada, nervosa, indignada, e eu me permitia isso por um momento. Não pelo resto da semana. Ah, mas perder um ente querido é diferente, Kézia. Eu sei. Há 1 ano e meio, o meu pai partiu para a pátria espiritual. Eu era uma pessoa que tinha algumas divergências com ele. Pensávamos diferente. Mas, num processo que eu tive de autoconhecimento, que foi uma busca árdua e dura dia a dia, em que o reconhecimento de alegria e tristeza estava sob a minha condição de escolha, eu pude, de alguma maneira, olhar para ele e não mais vê-lo como alguém com defeitos. Porque muitos dos defeitos que eu via nele, eu tinha em mim. E quando eu olhei para ele como uma pessoa que deveria ser respeitada porque ele tinha muitas qualidades, mais até do que os defeitos que eu, filha, enxergava, eu o perdoei. Porque eu me tornei uma mulher forte, uma mulher com valores consistentes, porque eu enxergava nele aquilo que eu precisava melhorar em mim. Entendem o que eu estou dizendo? E eu sou tão grata a Deus, porque antes dele partir, eu já o tinha perdoado. Então, quando ele foi embora, eu falei, eu estou em paz e sou muito feliz por ter sido a sua filha. Porque se eu sou o que sou, é porque eu sou graças àquilo que eu enxerguei em você algum dia que eu queria melhor para mim. Então, meus irmãos, vamos escolher a alegria diante da tristeza. Porque no dia seguinte ela estará sob a sua posse. Sim. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês, que temos a opção da escolha? Nós não estamos aqui à mercê do destino, amigos. Não tem essa. As situações que passamos é para trazer para nós fortalecimento. E é o fortalecimento que nos faz sermos dignos do que estamos buscando nessa vida, felicidade. Está vendo aqui? Essa águia, esse gavião? Vou contar a historinha deles. Eu queria trazer o símbolo da águia, do gavião, para vocês nesta manhã, para que a gente possa refletir sobre a força desta ave. O gavião, conforme ele vai vivendo, as garras dele vão crescendo e virando. E não sei se vocês sabem, mas ele pega a presa, muitas vezes 3 vezes o seu peso, com a sua garra. E aí, conforme ele vai envelhecendo, a garra vai crescendo, vai virando, ele perde o seu poder de caça. O seu bico também, conforme ele está velhinho, vai dificultando ele se alimentar. E ele também fica com dificuldades de voar com aquelas penas velhas. E o gavião, então, neste momento, ele escolhe um penhasco e ele vai se isolar lá em cima. Se nós vemos essa cena, o que a gente pensa? Coitadinho, ele está indo se isolar para morrer. É ou não é? Vai com Deus, morra em paz. Só que o gavião, ele está fazendo isso porque ele está se recolhendo. Ali, naquele penhasco, ali, naquele momento solitário e de profunda dor, ele bate o seu bico com muita força contra o paredão, até o bico cair. E ele faz isso porque no seu instinto ele sabe que outro bico vai surgir, porque ele precisa se alimentar. Com o bico novo,
Ele então começa a arrancar todas as suas unhas. Porque, apesar de ser algo tão dolorido, as suas unhas novas vão lhe permitir caçar novamente. Com o bico novo e as unhas crescendo, é hora dele cuidar da sua roupagem, que lhe permite voar alto. Então, ele arranca as suas penas velhas para que a nova apareça. Esse é um processo, mais ou menos, que acontece quando ele está com uns 40 anos de vida. 40 anos de vida. E ele fica nessa transição durante uns 6 meses, traz a ciência, a biologia. E quando ele passa por esse período de fortalecimento, ele alça, então, novos voos para viver mais 30 anos. 70 anos. O que a gente pode aprender com o gavião, então? O gavião, ele nos mostra que nós não devemos desistir diante das adversidades. Quantas vezes a gente quer que a vida mude, mas nós não mudamos os nossos hábitos, nós não mudamos as nossas rotinas, não trocamos as nossas garras. A gente quer que seja diferente, mas sendo do mesmo jeito. É ou não é? Quantas vezes nós queremos atrair pessoas melhores, situações melhores para a nossa vida, mas não mudamos o nosso bico. Não mudamos a nossa fala, o nosso pensamento, porque, gente, sai pela boca o que está cheio o coração. Vocês têm dúvida disso? Mas nós queremos ser ouvidos por Deus, queremos ser amparados pela luz maior, queremos ter bons amigos fiéis, queremos ter uma vida plena e abundante, mas não mudamos o nosso bico? Falamos de tristeza, falamos mal do outro, falamos mal da vida e das circunstâncias. Falamos ou não falamos? Como é que nós vamos nos alimentar com um bico novo se nós não trocarmos o velho? E a roupagem? Ai, 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 ai. E essa roupagem como é que fica? O que é a nossa roupagem? É como nós nos apresentamos para o mundo? Quantos de nós vestimos para o outro? Quantos de nós nos posicionamos do jeito que o outro quer, para agradar o outro? E aí? Que roupagem é essa que vai nos permitir alçar voos altos, se nós não temos a consciência plena de quem somos, do que gostamos, de valorizar aquilo que está dentro de nós? Então, a águia ou o gavião tem muito a nos ensinar no convite a dizer: se permita, recolha-se, organize a sua casa interior, transforme isso em atitudes e posicionamento e voe. Voe para conquistar a vida que você está buscando neste momento. Voe para buscar os horizontes que te trouxe aqui nesta manhã. Meus irmãos, voe. Eu gostaria de saber se alguém de vocês reconhece a oportunidade que todo gavião tem na própria vida. Sim? É possível? Então esforce-se. Não há nada que vem de graça. Quer ver? Pensa em você, nos seus talentos. Naquilo que você é bom pra caramba. Pensa. Pensou? Levanta a mão para mim quem reconhece que tem 3 talentos. Fica com a mão erguida e eu peço para todos olharem para trás, quem está aqui na frente. É muito ou é pouco? Pouco, né? Agora levanta a mão quem reconhece que tem 2 talentos. Olhem para trás, pessoal, vocês que estão aqui na frente. Agora levante a mão quem reconhece que tem 1 talento para valer. Levanta a mão. Percebem? Nós queremos forças, mas não reconhecemos a nossa força. Nós queremos que as coisas deem certo, mas não reconhecemos que nós damos certo.
O que vai caber a Deus fazer por nós? Diga, o que Deus pode fazer por nós se nós não reconhecemos os nossos talentos? Meus irmãos, talento é genuíno em nós. Todos têm. Porque se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, essa centelha está em nós. Alguns têm talento para conversar, para falar, para ter oralidade, outros para cozinhar, outros para dirigir, outros para pintar, para educar, para curar. É ou não é? Todos têm. É possível ver o talento de cada um, gritando para sair, e vocês não permitem, porque não se sentem merecedores de serem plenos naquilo que vieram fazer. Lembra da missão? Lembra do propósito? Vocês vieram com o talento que têm, exatamente para colocá-lo em prática e deixar a sua marca nessa existência. Pense na seguinte resposta: se você desencarnar hoje, qual é a marca que você deixará nessa vida? Como é que você será lembrado? Hipoteticamente, você não tem mais tempo de nada. Como você será lembrado? Te agrada ser lembrado assim? Sim ou não? Alguns disseram não. Então, a oportunidade vem exatamente da consciência de que você tem aí um combustível capaz de tornar o seu propósito real na tua vida, desde que você assuma isso e queira deixar uma marca nessa vida para ser lembrada. Eu quero ser lembrada pelo dia de hoje. Lembrem-se de mim, porque eu estou aqui com meu coração aberto numa experiência única. Esse tempo não voltará mais. Voltará? Eu jamais terei a mesma oportunidade que eu estou tendo aqui nesta manhã, olhando para cada um de vocês. Então eu estou plena, porque eu quero estar aqui aproveitando cada segundo. E vocês? Como é que vocês querem ser lembrados? Esforcem-se, porque o esforço é que nos faz vitoriosos. E eu quero que vocês assistam esse vídeo agora. On the wings of a dream, your love
Respirem. Ela teria motivos para ser uma pessoa que nem saísse de casa? Sim ou sim? Sim. Ela teria motivos para achar que a vida é injusta com ela? Sim. Ela teria motivos para ir para uma televisão, soltar esse vozeirão, se ela não acreditasse no seu talento? Essa menina não tem os braços, mas ela tem talento. O talento de cantar. Então, ela escolheu 2 talentos. Quais são? Cantar e tocar com os pés. Cantar e tocar com os pés, exatamente. Ela desenvolveu um recurso para ela dar um sentido na vida, não é? Meus irmãos, vamos nos permitir a dar um recurso a nós mesmos para dar um sentido na vida. Diferente dela somos, não é? Temos 2 mãos, 2 braços, não temos? Tocamos com o pé? Eu não toco nem com as mãos. Imagina, né? Então, vamos apenas nos permitir. Esta é a mensagem. Opa! É muito importante que a gente treine o nosso olhar, né? Tá vendo essa figura? É uma figura embaçada. Simbolicamente, é a forma como normalmente a gente vê a vida. Quando nós não estamos atentos às circunstâncias, aos nossos sonhos, às nossas necessidades, ao que acontece no nosso entorno. Vocês já se viram assim, olhando e não enxergando as oportunidades? Sim ou sim? Nós ficamos exatamente assim, míopes diante da vida. Porque a gente não está olhando. Porque nós não estamos com olhos para enxergar. Nós estamos lamentando as situações e criando nuvens, barreiras, para que a gente possa enxergar a vida plenamente. E aqui olhando, não parece uma mulher? Loira, sorrindo, vocês conseguem enxergar? Uma mulher loira sorrindo? É, né? Uma criança? É o que a gente estava vendo ou não? Quem é esse cara aqui? Albert Einstein. Não é uma mulher, ela não está sorrindo, é só um bigode. Quando a gente tem atenção para a vida, nós temos condições de enxergar o que é real. E para isso, não dá para dirigir a nossa vida, o nosso caminhãozinho, olhando para o retrovisor. Amigos, quem vive no ontem é um sério candidato à depressão, porque ele se deprime por não poder viver aquilo que passou. E o que passou? Passou. Quem vive no amanhã é um sério candidato a todas as síndromes relacionadas à ansiedade. Porque está querendo antecipar a vida, está querendo antecipar as coisas, está querendo controle como se fosse Deus. Temos controle de algo? Tem um livro do Isaías Claro chamado Escolhas e Acertos. E ele faz a seguinte pergunta: o que faremos ontem? O que faremos ontem? Faremos? Já foi feito. O que fazíamos amanhã? Dá para fazer? O que fazíamos amanhã? Então, a mensagem do Isaías Claro neste livro é que nós só temos o controle, ainda que limitado, no hoje. Mas não é no hoje, 7 horas da noite. É no hoje, agora. Vocês estão agora
aqui sentados, acompanhando a minha palestra, aguardando o período da tarde para recebermos as cartas consoladoras. Isso é realidade? É a única realidade. O que seremos daqui a pouco, quando sairmos pelaquele portão? Há controle sobre isso? E por que queremos controlar, então? Por que queremos controlar? Por que fazemos isso com a gente? Por que sofremos por isso, amigos? Por que choramos por não ter controle das coisas? Por quê? Vamos compreender que devemos olhar a vida na plenitude que ela é, na realidade que ela tem, porque é disso que nós extraímos o melhor para a gente. Quando queremos o que já passou, ou quando queremos ser deuses, determinando o que será amanhã, caímos num equívoco muito grande de não viver plenamente o hoje, que é a única coisa que verdadeiramente nos pertence. Quantas vezes deixamos de estar presentes com os nossos filhos, com os nossos familiares, porque a gente está pensando em trabalho. Quantos adoecem por conta de trabalho? Quantos brigam por conta de dinheiro? Quantos perdem por conta da vaidade? É ou não é? E é porque nós estamos olhando a vida assim, e não assim como ela é. Se é o agora que te pertence, se proponha a aproveitar para fazer tudo o que você deseja de bom para você e para o outro. Porque nós que perdemos entes queridos sabemos que o tempo não volta. Mas existem muitos ainda no nosso entorno que estão aqui, encarnados, pulando, chamando nossa atenção e a gente nem aí. É ou não é? Eu vejo o incômodo. Puxa, eu deveria ter feito diferente. Eu saí ontem de casa, ou saí nesta manhã, e nem bom dia eu dei. Vamos aproveitar o agora, meus amigos, porque é a única coisa que nos pertence. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, ele diz: pede e obtereis, procura e achareis. Transforma-te e o céu te ajudará. Então, a grande mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, já estamos chegando no finalzinho da nossa palestra, é: peça para obter, mas saiba pedir. Saiba pedir, porque muitas vezes não é o que a gente quer aquilo que nós precisamos. Peça com a consciência de que Deus está aqui para nos ajudar e Ele vai nos ofertar aquilo que a gente verdadeiramente precisa. Então não se revolte, não lastime, não lamenta, não agrida, porque nós pedimos aquilo que nós devemos pedir, aquilo que nós precisamos. Outro dia eu estava falando, muitas vezes a gente pede um carro, a gente quer um carro. Aí eu quero um carro, quero uma BMW. Aí você conquista a BMW. Aí você descobre que não tem dinheiro para pôr gasolina, para pagar o IPVA. Você descobre que aquilo virou um pesadelo, não é nem problema, né? O que você queria de fato? Uma BMW ou um carro? E por que não considerou aquilo que estava na sua possibilidade? Então, cuidado com o que pede, porque depois a consequência vem. Ajuda-te e o céu te ajudará. Nada vem de graça, meus amigos. Precisamos nos esforçar e ser merecedores, porque a gente sabe lá no fundinho que o que vale a pena ser comemorado é quando aquilo é mérito nosso, não é? É esforço nosso. E se nós somos capazes de comemorar pequenas conquistas, nós somos merecedores de grandes conquistas. Então, comemore as pequenas. Ainda que seja: obrigado, meu Deus, por este dia ensolarado nesta manhã. Comemore pequenas conquistas. Procurais e achareis. Procurem.
Procure exatamente aquilo pelo qual você veio. A que serve essa existência? Não importa a tua idade, ainda há tempo. Dê a si a oportunidade de deixar uma marca nesta vida, porque ela te pertence e você será, no plano espiritual, infinitamente mais feliz de saber que deixou uma herança neste planeta, no círculo de pessoas e na comunidade em que você está inserido. E se você quer mudança, esteja motivado, busque força interior, tenha vontade. Tem uma frase do irmão José, psicografado pelo Carlos Bacelli, que diz o seguinte, que nós somos o que somos. Não somos mais e nem menos. E que nós devemos aceitar isso com gratidão. Porque se nós somos o que somos, isso nos faz compreender que nós não devemos nos comparar com o outro. Porque cada um é o que é. Não somos melhores e nem piores. Nós apenas precisamos aprender a viver de acordo com as nossas possibilidades. Faz sentido para vocês isso? Tira um peso das costas saber disso, não tira? Porque o fato da gente se comparar com o outro, parece que o outro é tão mais feliz, parece que o outro é tão mais próspero, parece que o outro é tão, e a gente se desmerece. E quem garante que o outro não está te olhando e falando, nossa, ele é tão mais que eu? Então paramos com isso. O irmão José tinha toda a razão ao trazer essa psicografia. Somos o que somos. Vamos honrar e respeitar isso. Porque é isso que Deus espera de nós para atender os nossos pedidos, para sairmos daqui, desta vida terrena, melhor do que chegamos. E para finalizar, eu trouxe uma metáfora do menininho que queria ver Deus. Vocês conhecem? É o Zezinho. O Zezinho, menininho, ele devia ter acho que uns 7, 8 anos, ele falou para a mãe dele, mãe, seguinte, vou arrumar minha lancheira, minha mochilinha aí, bota lanchinho, guaraná, água, biscoitinho, que hoje eu vou ver Deus. E aí a mãe dele achou engraçado, eles moravam num ambiente que ele podia sair sozinho, ele colocou tudo na mochilinha, pôs nas costas e foi. Aí ele andou, chegou num banco assim que tinha um senhor sentado, ele sentou lá, porque ele estava cansado, ele ia descansar. Esse senhor olhou para ele e deu uma risadinha. Aí ele gostou de estar ali, se sentiu confortável, abriu a mochilinha, então pegou o lanche, dividiu no meio e deu para o senhor. Ele estava com fome, comeu, o senhor com fome, comeu também e deu um sorriso para ele. Aí ele falou, nossa, eu estou com sede, ele deve estar com sede também. Abriu o refrigerante, tomou e dividiu com o senhor. E assim foi com o biscoito, assim foi com a água, e o tempo foi passando, ele ficou cansadinho. Ele falou, quer saber? Acho que eu vou voltar para casa porque já está bom para mim hoje. Catou a mochilinha dele, levantou e foi para casa todo feliz. O senhor que estava sentado também se levantou e foi para casa. Quando ele chegou em casa todo contente, a mãe dele falou assim, nossa, Zezinho, o que aconteceu com você? Eu encontrei Deus. Mãe, eu não sabia que ele era tão sorridente. E o senhor foi para casa, um senhor muito simples, numa pobreza tão profunda. Chegou todo sorridente, o filho olhou e falou assim, nossa, pai, o que aconteceu com você? Aí ele falou assim, nossa, filho, hoje eu encontrei Deus e eu não sabia que ele era tão jovem. Qual é a moral da história? Deus está em todo lugar. Deus está em cada um de vocês que me acolheram com tanto carinho, com esses olhares, com essa emanação. Deus está nesta casa que nos recebeu nesta manhã, para que a gente pudesse chorar, sorrir, congregar. Deus está na presença do nosso médium, que está ali trabalhando a todo vapor, para atender os nossos irmãos desencarnados. Deus está naquele que às vezes a gente ignora e que só está precisando de um bom dia. Que o seu dia seja feliz. Deus está no desafeto, que muitas vezes está nos cutucando, porque Ele adora ver a gente irritado. E se a gente olhar para Ele e não se irritar, você vai ver Deus dizendo, não se irrite.
Deus está em todo lugar. Deus está conosco porque nós merecemos, porque Ele acredita. Ele acredita no ser que Ele criou. Por que nós não acreditamos, irmãos? Por que nós não acreditamos? Por que a gente não valoriza a si mesmo? Por que a gente não se dá um voto de confiança? A gente valoriza o outro. A gente aplaude o outro. E falta para nós mesmos. Se permitam. Tenham gratidão. Gratidão. Gratidão é o que eu digo a vocês. Gratidão é o que eu espero que vocês digam para a vida. Existem 3 níveis de agradecimento, vocês sabiam? O primeiro nível é o nível do reconhecimento. Ah, legal. Alguém me ajudou, beleza? Bom. O segundo nível é o nível de exercer o reconhecimento. Muito obrigado. Eu estou exercendo o agradecimento. Mas a palavra obrigado, o que ela diz? Que eu estou sendo obrigado a dizer obrigado. É por educação, é uma convenção, não é de coração. O terceiro nível do agradecimento é a gratidão, que é dar graças. Então, se permitam a dar graças àquele que cruza pelo seu caminho e te ajuda. Aquele que cruza pelo seu caminho e te faz tropeçar. Agradeça com gratidão aqueles que vocês sentem saudade e que fazem parte da tua história. Deem graças, porque quando damos graças, atraímos para nós os que têm a mesma afinidade de dar graças. E viram um povo cheio de graça. E é isso que importa. Termos graça diante da vida e das circunstâncias. Temos graças diante do próximo, que depende muitas vezes só do nosso sorriso, só do nosso existir. Acreditem, tem pessoas que vivem felizes porque vocês existem, porque nós existimos. E não vamos perder essa oportunidade de novo. Não vamos perder. Então agora, para finalizar, tem uma oração do Chico Xavier que eu compartilho com vocês. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição, no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas,
pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Então eu agradeço de coração a todos vocês pela oportunidade. E eu sou meio metida. Eu gosto de quebrar um pouco o protocolo, pode? Pode, gente? Então vamos lá. Eu quero que vocês me digam, com o coração aberto, quem veio aqui para buscar o consolo? Diga, eu. Quem veio aqui para buscar um consolo? Então, quem veio aqui para buscar um consolo, fique de pé. Eu convido a cada um para olhar de um lado, olhe do outro. Olhe para frente quem está atrás, olhe para trás quem está à frente. Nós temos um recinto tomado de pessoas de esperança. E se nós somos indivíduos com esperança, nós somos indivíduos capazes de ser gratos. Então, o exercício que eu quero fazer neste finalzinho é que vocês expressem a sua gratidão, circulando por este espaço, abraçando os seus irmãos em dor, dizendo a eles que vocês são gratos por estarmos todos aqui vibrando, para que as cartas que saiam daqui hoje sejam frutos da doação energética de cada um. Diga, sou grato por você estar aqui. Vamos treinar? Sou grato por você estar aqui. Circulem e se abracem, em nome de Jesus.